Olá, bom dia! O Imóvel Class TV de hoje mostra uma reportagem especial sobre a burocracia que tem limitado o lançamento de imóveis aqui na capital gaúcha. Visitamos uma cidade vizinha que resolveu a demora no processo de liberação de novos empreendimentos. No estúdio, a gente antecipa as novidades do próximo Salão do Imóvel. E ainda o papel de parede e o azulejo estampado nos projetos de decoração. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV começa agora. O crescimento do mercado imobiliário em Porto Alegre é amarrado pela burocracia que atrasa lançamentos. Construtoras e imobiliárias reclamam porque têm oportunidades de negócio limitadas. Eduardo trabalha no mercado imobiliário há mais de 30 anos e nunca viu tão poucos lançamentos em Porto Alegre como nesse ano. Presidente de uma grande imobiliária da capital, faz um planejamento detalhado do ano antes de começar as atividades, mas não esperava a realidade que encontrou em 2014. Fizemos um planejamento no ano passado, onde nós teríamos uma série de lançamentos ao longo de 2014. Isso nós chamamos de pipeline de lançamentos. Porém, nós estamos em outubro e nós não realizamos nenhum lançamento em Porto Alegre. A principal reclamação do setor para esse ano é a demora para aprovação de processos por parte da Prefeitura da capital. Um levantamento do Sindicato Intermunicipal das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São Paulo mostra que de janeiro a maio o número de unidades habitacionais lançadas caiu 56% em Porto Alegre, comparado ao mesmo período do ano passado. Com isso, toda a cadeia produtiva sofre. O corretor de imóveis é um profissional autônomo que não tem salário, ou seja, ele só ganha se ele vende. Evidentemente que se não tem lançamentos, ele vende menos, porque o que gera velocidade de vendas no mercado são os lançamentos, o que oxigena o mercado são os lançamentos, o que faz o consumidor ir para a rua são os lançamentos. Essa dificuldade na aprovação dos projetos foi sentida também pelas incorporadoras, que tentam lançar empreendimentos e não conseguem. Segundo o diretor de incorporação de uma das maiores construtoras do estado, a burocracia impede que a prefeitura libere mais de R$1 bilhão em negócios da construtora. É um ano atípico por algumas razões, alguns fatores, mas afeta drasticamente aí o nosso segmento, a nossa sociedade e a geração de riqueza aí do município de Porto Alegre. É uma pena que nós estejamos, como sociedade, perdendo uma chance de termos uma performance diferenciada, apesar dos cenários que já se avizinham. A Lei Kiss, criada depois da tragédia em Santa Maria, paralisou temporariamente a aprovação de projetos em Porto Alegre. Por causa disso, muitos processos ficaram acumulados, causando uma demora ainda maior. Hoje, o tempo mínimo para aprovação de um projeto é de 4 meses, mas essa espera pode ser ainda mais longa. Saiu do município a atribuição da legislação de proteção contra incêndio. Então, eu não tinha mais como aprovar um projeto analisando uma planta completa com as questões de proteção contra incêndio, porque não era mais minha atribuição. A prefeitura já identificou o problema e busca soluções para agilizar as aprovações. Sim, a gente reconhece. Nós tomamos várias medidas com relação à redução de prazos, Dentre elas, foi contratado o PGQP, que é o Programa Geral de Qualidade, que fez todo um redesenho do processo de licenciamento. Até abril deste ano, os pedidos passavam por várias secretarias, uma depois da outra. Agora, o processo acontece simultaneamente, agilizando a entrega das respostas. Além disso, segundo a prefeitura, há um esforço interno para recuperar o tempo em que as aprovações ficaram paradas. Demora tanto porque o sistema como um todo ele é muito cuidadoso, Na realidade, a aprovação de projeto ela não depende só de uma secretaria. Ela leva as questões ambientais, urbanísticas e as questões legais, Onde as questões legais o grande problema é o excesso de legislação sobre uma determinada matéria. Esse atraso nessas aprovações de projeto é um crime contra a economia gaúcha e do município, porque a quantidade de empregos que deixaram de ser gerados, a quantidade de impostos que deixaram de ser arrecadados, a quantidade de dinheiro que deixou de
de transitar na economia é algo imensurável, né? E o próximo final de semana reserva uma grande oportunidade para quem vai comprar imóveis, seja para morar ou para investir, e quer encontrar todas as informações num só lugar. É o Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, que chega à sua 8ª edição, com a participação de construtoras, imobiliárias, incorporadoras e milhares de ofertas. E para nos falar das novidades desse ano, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com o diretor do grupo Imóvel Class, que organiza o evento, Diogo Horn. Tudo bem, Diogo? Prazer te receber aqui. Tudo bom dia. Queria começar falando um pouquinho a respeito dessa reportagem que a gente viu aí, né, sobre a burocracia que está emperrando o mercado imobiliário aqui em Porto Alegre. Como é que foi o ano de 2014? Tu trabalha diretamente nesse segmento, né, Diogo? Foi um ano bem atípico, Lúcia. O que aconteceu? No ano de 2014, não houve nenhum lançamento de um produto novo, né? O que aconteceu foi o seguinte: alguns empreendimentos que tinham sido aprovados em 2013 foram agora a mercado estrategicamente por causa de algumas incorporadoras ou, eventualmente, algumas novas fases, novas torres de empreendimentos já aprovados anteriormente foram à venda. Então, foi um ano muito diferente. O mercado que está programado, organizado para constantemente ter novos produtos, novos lançamentos. Tu te lembra disso, assim, há um tempo recente? Eu lembro disso. Eu estou nesse mercado há 10 anos, né? Não é muito tempo, mas nunca vi nada parecido. Mesmo quando houve recessão do mercado imobiliário, lá mais ou menos por 2005, nunca aconteceu um fato como esse. Isso é muito negativo para todo mundo, né? Para as incorporadoras tem um item muito importante que às vezes a gente não observa, que é o seguinte: as empresas geralmente constroem 1, 2, 3 empreendimentos e já estão pensando lá na frente. Elas têm que se organizar e ter uma sincronia de forma que quando acaba uma obra, os operários vão para outra. A partir do momento que tu tem um gap de quase um ano, a roda não gira. Isso pode lá na frente gerar muito desemprego, inclusive. Como a gente viu, é uma questão, é um problema que interfere em todo o segmento desse mercado, né? Incorporadoras, imobiliárias, mão de obra, né? Imobiliárias, inclusive, algumas diminuem o quadro de funcionários, né? Tem imobiliárias que trabalham com lançamentos, imóveis usados e os dois. Quem se baseia muito em lançamentos, num ano como esse, acaba enxugando a equipe, né? Porque não tem produto novo na prateleira. E qual é o desafio de organizar um salão do imóvel em meio a essa crise que a gente vê? É um desafio. Né? Graças a Deus, o fato de ser um evento consolidado, um evento oficial da cidade de Porto Alegre, contribui para que ele aconteça da melhor maneira possível. Né? Vai ser um evento que não vai ter grandes novidades de novos produtos, em função desse tema que a gente conversou. Que tradicionalmente ocorria, até por ser no segundo semestre. Exatamente. Né? Tinham diversas construtoras, inclusive, que se organizavam para lançar os produtos durante o salão. Né? Fato esse que, se tiver, vai ser uma que outra construtora mostrando que pode vir até o final do ano, começo de 2015. Mas vai ser um evento muito bom, né? Na maioria dos empreendimentos novos vão ser imóveis na planta, em construção ou pronto para morar. Imóveis usados também, das regiões de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Serra Litoral, e também imóveis de Miami e Punta del Este. Voltando um pouquinho também na situação do mercado, uma coisa interessante também, Lúcia, que é bom a gente comentar aqui com o telespectador, é o seguinte: em 2013, o estoque de Porto Alegre ficou mais ou menos em torno de 5.200 imóveis. Hoje, se a gente pegar uma foto de agosto, né, 2 meses atrás, o estoque de Porto Alegre está em 3.600. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma demanda buscando comprar imóveis, que está acontecendo, né? Todo mundo quer se mudar, comprar um imóvel, que as pessoas, por mais crise que aconteça, elas estão sempre querendo comprar um imóvel para investir, morar ou upgrade. E se eventualmente ela projeta comprar um imóvel de 80 mil e o orçamento está mais complicado, etc., ela não deixa de comprar, ela compra um de 65 metros. Né? Desculpa, 80 metros, compra um de 65 metros, se adequa. Então, há demanda para o mercado, e o fato de a gente estar com estoque muito baixo faz com que a valorização dele seja maior do que as outras capitais no Brasil. Claro, se torna mais caro. Né? Exatamente. As capitais estão se adequando, o preço do imóvel, e Porto Alegre está tendo uma valorização
a mais do que o normal. Quem paga a conta é o consumidor. Sempre, né? A gente vai ver, inclusive, daqui a pouco, em instantes, a gente conversa mais com o Diogo Horn sobre o Salão do Imóvel e a gente vai ver, inclusive, a segunda parte dessa reportagem sobre a falta de lançamentos em Porto Alegre e vai ver como uma cidade vizinha a nós aqui está agilizando novos empreendimentos, encontrou soluções para isso. É daqui a pouco.